Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. A tradição, a piedade popular e a liturgia da igreja lembra hoje os anjos da guarda. Sejamos protetoras, protetores, cuidadoras e cuidadores umas e uns dos outros. A gente precisa desse cuidado. O evangelho que nos é proposto é tirado do capítulo 18 de Mateus, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Em Cafarnaum, os discípulos perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? A gente já se lembra de como Jesus responde com uma parábola visual. Pega uma criança, coloca no meio deles e diz: olha, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Se vocês não mudarem de postura, se vocês não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Não mesmo. E quem se faz pessoa pequenina como essa criança, como essas crianças, esse sim vai ser o maior, essa sim a maior pessoa no reino dos céus. Quem recebe em meu nome uma criança, é a mim que está recebendo. E tem mais uma coisa, não desprezem uma criança, não desprezem esses pequeninos. Os anjos no céu estão vendo sem cessar a face da divindade, a face de meu Pai que está no céu, que é um rosto de criança. A divindade criança que sorri e que cuida de nós. O capítulo 18 de Mateus é o chamado sermão eclesiológico. O Evangelho de Mateus tem 5 sermões. O primeiro sermão, chamado Sermão da Montanha, onde se fala do projeto do reino. Segundo, capítulo 10, Sermão da Montanha 5 a 7. Capítulo 10 é o Sermão do Envio. Capítulo 13 é o terceiro, Sermão das Parábolas. E estamos no quarto sermão, a vida na comunidade. Como deve ser a nossa convivência. Temos depois o quinto, Mateus 24, 25, que é o sermão escatológico. Mas os discípulos nos trazem aqui para o quarto sermão. A vida da eclesia, por isso chamado sermão eclesiológico. E esse sermão começa exatamente assim: os discípulos chegando, perguntando para Jesus quem é o maior. No Evangelho de Marcos, a gente está aqui depois do segundo anúncio da paixão. Em Marcos, eles vêm discutindo pelo caminho quem é o maior, chegam em casa e Jesus pergunta: do que é que vocês estão conversando? O que é que vocês iam conversando aí pela estrada? E eles ficam morrendo de vergonha porque estavam disputando quem é o maior, querendo cargo, carreirismo. Mateus dá uma limpada na barra dos discípulos, não coloca essa parte, né? Mas preserva essa riqueza com a qual a gente precisa aprender. O reino de Deus é como as crianças. Se vocês querem ser o maior, tornem-se como as crianças. Gostaria de deixar 2 sugestões apenas para a gente pensar. A primeira, o texto é um processo pedagógico para a gente. Não temos que elevar a criança na nossa forma adulta de pensar. Ao contrário, temos que nos tornar crianças, e a gente sabe o quanto é importante na hora de dialogar com uma criança, nos colocarmos no seu nível, na sua altura. É um processo de aprendizado. É um processo em que a criança também se enxerga e não precisa olhar para cima e nos enxerga na altura dela, mas principalmente nós nos rebaixamos. Isso não significa perda de autoridade. Bem, lembra Paulo na carta aos Filipenses que Jesus tinha condição divina, forma divina, mas esvaziou-se e esvaziando-se rebaixou, assumindo a condição de escravo. Filipenses 2. Escravos e crianças no mundo greco-romano, no mundo judaico, infelizmente ainda hoje pessoas escravizadas de diferentes formas e crianças estão em desigualdade e somos convidadas a nos rebaixarmos pedagogicamente, para que disso derive um segundo momento,
que é o que a gente chama de mudança, metanoia, conversão. Qual é o caminho de conversão proposto pelo texto de hoje? Que nos tornemos crianças. Converter-se não é querer ser santo, ser herói, seguir um rito de doutrinas, ser fiel seguidor de ensinamentos fechados, de ritualismos. Conversão não é busca de carreirismo, de clericalismo. Conversão é busca de simplicidade. Tornar-se criança. Tornemo-nos crianças. E lembrando a bonita memória dos anjos da guarda, que a gente aprenda a cuidar umas das outras como as crianças se cuidam. Amém.